Vai usar a Então, esse cara aqui da visão da produção, tá? A gente vai passar por alguns tópicos aqui. O primeiro tópico vai falar um pouquinho sobre a empresa, a questão em si, a formação dessa empresa. E depois eu começo a trazer algumas técnicas e a gente vai trabalhar uma aqui primeiro que já é a do Canvas, tá? Então, de cara agora é mais vocês estarem já visualizando ele e vendo aí o que está pela frente. A gente entrega. Faz amanhã. Eu sou pobre, eu não tenho papel para escrever. Passa a nota. Vai na boa, né? Não, eu tenho 3 lá e eu não tenho. Tá. Então, olha só, o que a gente vai começar a tratar? Primeira coisa, primeiro uma questão sobre o trabalho em si. Tá? Então, eu tinha comentado a questão de trabalhar com outra pessoa, trabalhar para ti mesmo e tal. Na moral, é toda uma questão de qual é o tipo de trabalho que a gente quer ter, que situação que a gente está vivendo agora. Né? Então teve um livro lá, meu trabalho foi para a Índia, como é que é o salto do meu trabalho, coisas assim. Tem várias pesquisas por aí mostrando que o mercado de trabalho está precisando de profissionais, está sedento de profissionais. Essa aqui é uma pesquisa de 3 anos atrás sobre o mercado de TI, falando com um número de 200 mil vagas que iriam aparecer. Esse número só aumenta, né? Porque essa demanda ela também só cresce, não só na área de TI, mas em todas as áreas. E na prática esse é um número que só aumenta porque os órgãos que deveriam estar formando, capacitando as pessoas não conseguem fazer isso. Uma faculdade não consegue formar a pessoa para estar no mercado. A base que é dada para o cara exige que a pessoa busque uma formação extra e muitos dos alunos que estão lá não estão nem aí para a formação extra. Aquilo ali que eu sei que deveria ser o suficiente para arrumar um emprego, mas não consegue arrumar um emprego medíocre. E aí precisa que o cara busque essa capacitação extra que, enfim, vai para um topo de uma pirâmide que está sempre buscando melhorar e por aí. Então é um problema que ele é meio complicado. Né? Tipo, eu fico lamentando que eu queria ter um emprego, não sei o quê. Então, busca nele, vai aprender coisa nova, né? Desenvolve. O conhecimento está todo à disposição. Quer tirar foto aqui? Conseguiu? Foi mal. Conseguiu? Tá. A outra coisa também em relação ao ambiente de trabalho. Isso é uma coisa que eu tenho muita preocupação em não tornar o ambiente de trabalho um motivo para o cara ficar no trabalho. Então eu acho que o ambiente de trabalho tem que ser funcional, ele tem que ser legal, tem que ser interessante, mas ele tem que ter limite. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente está montando um ambiente para as pessoas estarem lá, elas têm que estar focadas no trabalho dela, que elas estão fazendo. Agora, se no ambiente de trabalho tiver um monte de videogame para o cara trabalhar, tiver um monte de curso para o cara deitar, tiver TV para o cara assistir, livro para o cara ler, né, bebida para tomar e não sei o que lá, talvez aquele cara fique 16 horas dentro do emprego. Eu não quero isso. Eu quero que o cara vá viver. Eu quero que o cara vá conhecer pessoas, eu quero que o cara vá participar de eventos, vá fazer coisas diferentes. Porque senão o cara fica vivendo um mundo que é um mundo que não é suficiente. Precisa exercitar. A criatividade é uma coisa que ela se exercita, não é uma coisa que existe. Né? Então, como é que eu faço as pessoas tentarem sair um pouco da caixa e aprender coisas novas? Não é ficando 16 horas no mesmo lugar. Né? Então, eu tento me preocupar muito com isso, de evitar que o time faça hora extra, evitar que o time fique demais ali naquele mundinho e tente ir aprender coisas que gosta, fazer coisas diferentes e tal. Isso acaba sendo um trabalho que a gente às vezes encontra exemplos de empresa e tal, né? Geladeiras e coisas para se fazer no trabalho, louvável, show de bola, mas tem que se entender se é isso que a gente está querendo mesmo para a equipe de trabalho ali ou não. Que tipo de comportamento que essa equipe tem, né? É um pouco por aí. Lembrar que isso que vocês vão estar montando tem que ser uma coisa divertida, tem que ser uma coisa onde, né, às vezes, eu não quero mais ter chefe, eu quero eu ser o chefe, porque vai ser diferente. E às vezes o cara se vê numa situação que ele é igualzinho ou pior do que o chefe que ele tinha. E isso é loucura, né? Eu já falei para ele já falou para mim, às vezes a gente estava no meio do trabalho assim, mano, tá te comportando igual o cara? E ele assim, E aí a gente assim, que droga, cara. Mas aí tu te liga e tal, e depois tu começa a tentar reagir diferente e tal. Porque são modelos, a gente começou a aprender aquilo ali, daqui a pouco no vídeo tu tá reagindo igual. Então tem essa busca, se a gente tentar dissociar um pouco da coisa, como é que eu consigo fazer a coisa acontecer.
A questão da autoridade, a gente confunde muito isso, né? Não, o chefe manda os caras fazer o que tem que fazer. Legal, você pode mandar fazer os caras que tem que fazer. Mas no momento que tu manda, e só um mandar funciona, ele tem um alcance curto. Porque normalmente essa coisa do mandar, sem entender se o outro está fazendo aquilo que é de interesse dele, ou se o outro está entendendo qual é o problema que ele está resolvendo, tipo, o trabalho é chato, tem que ser feito, e a gente conseguiu passar isso para a equipe. Pô, legal, a gente vai fazer, mas a gente está consciente que a gente odeia fazer isso. Beleza. Agora que o cara está só em cima do mandar, não está nem aí porque o outro está pensando, poxa, ele quer ir para casa, ele começa a falar comentários assim, pô, meu trabalho está uma merda, está uma droga e tal. Pô, manda o teu currículo para mim, vamos não sei o que, vamos tal coisa. Né? Enquanto você está perdendo uma pessoa que é legal para ti, porque tu não está dando a atenção correta para ela. A gente tem que se ligar que não buscar um modelo baseado em autoridade, mas buscar um modelo baseado em liderança. Tá? Eu coloco sempre o Jordan aqui como um exemplo, porque ele demorou alguns anos para descobrir que sozinho ele ia ganhar um título de basquete. Precisava de mais 11 caras para ganhar um título. Desde o primeiro ano de carreira dele, ele sempre foi líder em pontuação, etc. e tudo mais. Né? Ele demorou quase 10 anos para ganhar o primeiro título. Então, assim, e isso começou a acontecer quando o sistema de jogo do time passou a valorizar todas as pessoas no conjunto. Né? Teve um dos anos que o Chicago perdeu nos playoffs e tal, e o modo como eles perderam, no Detroit, era baseado numa regra que era chamada de Jordan Rules, que era se o Jordan toca na bola, alguém destrói ele. E era sempre um jogador diferente para que não ficasse um flagrante ali que o cara está tomando porrada com o cara só. Mas isso minava o jogador e ele não conseguia jogar, entrava no mental dele. E o resto do time ficava coado porque o time tinha ele como, cara, nos lidere, porque assim a tua liderança a gente não ganha jogo. E isso mudou um pouco, o time começou a jogar sozinho e conseguiu fazer a coisa acontecer. Então, tu começa a trabalhar os conceitos de influenciar o teu time, trabalhar a liderança, né? Então, o Chicago teve mais de um título, porque a última bola do jogo sempre foi decidida por um cara que não era do jogo. Isso é excelente. Né? Não era nem o único cara a querer dar o último arremesso e tudo mais. Né? Então, a gente começa a ver esses reflexos aparecendo nas equipes e por aí vai. Então, desenvolver lideranças. O teu trabalho como um gestor, um dono de uma empresa, fazer esses caras emergirem, achar essas pessoas que vão estar se destacando dentro da equipe, mas não ganhando o título de líder, entendeu? Mas sendo um líder. É isso que a gente tem que estar buscando dentro da equipe. O mercado está mudando, não só pelo esquema de geração Y ou Z, qualquer coisa do tipo de geração que está vindo por aí, mas principalmente uma questão, eu diria que é uma busca por simplicidade nas coisas que a gente faz. O complexo, o complicado, a gente não está, na verdade, achar a simplicidade das coisas é que está o desafio. Né? E como que eu consigo vender uma mensagem simples? Eu vou ficar pensando numa frase mirabolante para dizer que, cara, eu quero te atender bem. Diz para o cara que eu quero te atender bem. Eu quero tentar isso. Os valores que você acredita e tudo mais. Eu coloco o exemplo da 360 Signals, porque eles fazem produtos e eles se colocam no mercado como uma empresa que desenvolve produtos que não tem uma série de funcionalidades que os concorrentes têm. Então eles se vangloriam por não ter funcionalidades que os outros se vangloriam por ter. E eles tentam trabalhar ao máximo a questão da simplicidade. E eles têm claro para eles qual é o perfil de clientes que eles querem ter. Mas eu queria que vocês fossem parecidos com o X. Beleza, cara, vai lá e compra o X. Não compra o meu. Ou o Y. Não, vai muito caro. Tu não é o meu perfil de cliente. Vai tranquilo. Então eles tentam muito isso. Tem um conceito de simplicidade que vale lá eu falei da história da agilidade, tem um manifesto chamado Manifesto Ágil. E um dos princípios lá desse manifesto chama de simplicidade. E lá, simplicidade é a arte de maximizar o trabalho que não é feito. Então, buscar às vezes com o cliente, e evitar que ele faça um trabalho que não vai fazer sentido para ele. Mas a gente vai perder dinheiro, vamos fazer esse trabalho mesmo sem precisar. Não vamos. Não vai agregar valor para o cara lá. Não vai trazer valor para ele. Então a gente tem que buscar outras estratégias para mostrar para ele o que pode realmente fazer sentido nesse dia a dia. A outra coisa, nessa história de trabalho, diversão, lazer e tal, a gente também tem que entender que cada vez mais a gente está vivendo um mundo onde não necessariamente as pessoas têm que estar grudadas numa cadeira das 8 às 6 horas da tarde para dizer que são produtivos.
E isso vai ser uma dinâmica que, quanto maior a empresa, mais difícil vai ser de conseguir perceber isso. E pelos desafios que é de conseguir gerenciar essa galera toda. Né? A gente tem uma equipe, eu considero pequena lá, de 50 pessoas, e para mim é um desafio. Eu, às vezes, consegui trabalhar remoto e conseguir manter o nível de comunicação que eu tenho, estando presencialmente na empresa, mas é uma construção dessas ferramentas que podem ser usadas para, às vezes, tentar dar uma flexibilidade para a pessoa, para ela executar um trabalho, confiar naquilo que ela vai fazer, né? E ela poder daqui a pouco flexibilizar com coisas da vida pessoal e tudo mais, mas garantir a entrega das coisas, buscar essa qualidade. Então acabam sendo questões que a gente vai buscar isso nas pessoas, que ela tem momentos onde elas não conseguem perceber se estão estudando, trabalhando, se divertindo. E esse lugar onde elas estão percebendo isso não precisa ser um lugar fixo, na empresa, na mesa dela, pode estar em casa, fazendo algo que ela está se divertindo, está trabalhando, está se desenvolvendo, né? E tentar desenvolver esses momentos, criar esses momentos aí, para que elas possam ser um espaço de coworking aqui, enfim, a gente começa a entender um pouco, né, dessas coisas. Quando eu falo da questão da autonomia, eu gosto sempre de falar do Ricardo Sandler, ele tem livros legais para você entender um pouco disso, de como que as organizações trabalham para desenvolver essas lideranças e a cultura de conversa entre as pessoas da equipe, de como que eu posso desenvolver equipes e lideranças através simplesmente de deixá-las colaborarem, deixá-las interagirem, deixá-las estarem próximas, né? Simples fato. Não, vamos chamar alguém aqui para fazer o trabalho do trabalho. Não, cara, a equipe vai fazer o trabalho. Os caras vão saber o que tem que fazer. É só colocar eles para funcionar juntos, né, e deixar essa comunicação fluir. E outra coisa é o seguinte, a gente muda, né? A gente está em constante mudança, em constante busca do que a gente, né, quer acreditar e acredita e tal. E um exemplo disso é o que esse cara aqui, o Tony Robbins, ele trabalha. Ele tem um conceito, né, e é o conceito das necessidades. Então ele comenta que nós temos essas 6 necessidades. E agora, nesse momento, a gente está dando prioridade para as 2 ou 3 delas. Tá? Então ele fala, por exemplo, que às vezes a gente está buscando a certeza, às vezes está buscando variedade. Não fala de buscar certeza, pode ser, por exemplo, o teu emprego. Eu chego às 8 da manhã e saio às 6 da tarde. Eu tenho certeza que todo dia eu vou lá, vou ter essa rotina, vou fazer isso e tudo mais. Daqui a pouco não, o que tu quer é variedade. Pode ser um caso de alguém que é um consultor, que está indo de um lado para o outro, entendendo um monte de gente diferente e tal, e fazendo esse trabalho. O cara curte isso. Né? Eu posso estar no momento de buscar significância, eu quero ser reconhecido, eu quero ser, né, eu quero que alguém diga, pô, tu é o cara que faz coisa, não sei o que lá. Pode estar nessa busca. Pode estar num momento onde não. Tu está querendo criar conexões, tu quer o teu networking, tu quer trabalhar o teu relacionamento profissional, pessoal, enfim, tu quer conhecer gente, quer, né, criar essas conexões. Às vezes tu está buscando crescimento, então daqui a pouco crescimento de carreira, crescimento do teu pessoal, enfim, de conhecimento, de busca por desafios e por aí vai. Às vezes tu está querendo focar muito em contribuição, ir lá e palestrar, e fazer trabalho voluntário, e ajudar pessoas e por aí vai. Então a gente tem momentos de vida, né? Então essa é uma reflexão também para vocês fazerem de qual é o momento agora, o que está acontecendo agora, né? Eu já tive momentos de ter meu emprego lá e trabalhar tranquilo, né, em momentos anteriores onde cada manhã ou tarde eu estava num lugar diferente atendendo e achava o máximo. Depois de um tempo eu comecei a achar isso chato pra caramba, não queria mais. A gente vai alternando isso, né, buscando essas coisas. Então assim, às vezes não é ruim. Puxa, eu gostava de fazer aquilo, mas agora não gosto mais. Beleza, entende o teu momento, né, te adapta para isso que está acontecendo e deixa o ciclo acontecer. São os ciclos que a gente acaba tendo, né, e vivendo também em cima disso aí. Outra coisa que a gente vai ver é sobre essa definição de ser ou não uma startup, uma empresa, o que é que está acontecendo. Né? Então, eu sou uma nova empresa, eu sou simplesmente uma nova empresa, sou uma startup, né, eu estou desenvolvendo um produto, um serviço, o que está acontecendo? Então, para eu ser uma startup, o que é dito? Né? Tu é uma startup. Então, um grupo de pessoas em busca de um modelo de negócio, né, vivendo um ambiente de incerteza, que é um ambiente que está em constante mudança, né, e aprendizado, enfim. Mas tem um detalhe, se é que tu está buscando ser uma startup, tu está tentando fazer um negócio que ele é escalável e repetível. Dá um exemplo de uma coisa que é escalável e repetível. Dropbox, exemplo. Qualquer um pode ir para lá, clicar no botão e comprar a versão Dropbox que é paga e tem mais espaço disponível. Qualquer um pode fazer isso. Beleza? Não preciso estar lá. Mostrei outro exemplo, Instagram.
3 caras desenvolveram o Instagram e venderam por 1 milhão. Beleza. A galera ia lá, baixava, podia usar, o troço cresceu. Em uma semana os caras atingiram a quantidade de usuários de Android que tinham no iPhone, se eles continuam mesmo. Beleza. Então eles estavam com uma estrutura que permitia eles crescer de uma forma rápida e contínua. E da mesma forma eles conseguiram monetizar em cima disso, não diretamente como produto, mas fazendo a venda desse produto para o outro. Né? Então, quando a gente está buscando esse modelo de startup de crescimento, eu quero dinheiro, eu quero investidor, eu quero gente que me ajude a crescer e buscar esses rounds. Tanto que o mercado de investimento, ele acaba tendo bem essa sequência. Não, estou buscando um investimento de semente, quero um investimento mínimo. Não, quero um anjo agora. Não, agora eu quero um investimento. Aí tem os tipos de empresas que a gente trabalha, A, B, C e tal e tudo mais. Cada uma dessas empresas de investimento tem um nicho de empresas que ela busca. Não, eu só invisto em empresas que estão buscando no mínimo 15 milhões de dólares. Eu só invisto em empresas que estão buscando entre 1 e 2 milhões. Então, cada foco que a gente tem de investidor, a gente vai buscar essas empresas que vão ter esse nicho. Apesar do cara te achar muito legal, esse tempo eu estava conversando e falei assim, cara, muito legal, mas se vocês não tiverem nível entre X e Y lá, eu não tenho nenhum interesse em investir em vocês. Não avisei. Não, você tem que buscar um outro tipo de investidor e depois que vocês estiverem nesse patamar, daí eu vou falar com vocês. Legal? Então, se posicionar. Mesma coisa, eles têm um nicho de mercado de investimento, né? A gente também vai buscar o nosso nicho, até onde eu quero ir, o que eu quero fazer. Tem um site, né, chamado Startup, acaba sendo um mapa de notícias, etc. e tal, tudo mais. E eu achava muito legal, eu sempre usava esse slide aqui para trabalhar. E aí a gente falou quando tu consegue botar a tua empresa que aparece naquele site lá, tudo lá, né? Empresa lá, sitezinho lá, sendo divulgado e tudo mais. Então o mercado está mudando, a gente começa a ver que são passos que a gente vai passando e vai recebendo. É um movimento que a gente está fazendo. Né? Só que esse movimento que a gente faz não é obrigatório. Então eu falo assim, estou montando uma startup. Não, o que tu faz? Aí tu vai entender o que o cara está fazendo. Ele não é uma startup, ele não quer ser uma startup. Um exemplo, a Viewtech não é uma startup. A Viewtech é uma pequena empresa que faz treinamentos. Ponto. Eu não quero escalar, ainda não. Agora, eu posso desenvolver um treinamento online, posso pegar esse vídeo que eu estou gravando aqui, fatiar ele em pedaços, vender como um curso online e 1 milhão de pessoas comprar. Ou continuarem comprando, eu posso ter virado uma startup. Eu criei um produto que ele se torna escalável, porque esse aprendizado que eu estou criando aqui, ele consegue ser fatiado, várias pessoas conseguem usar ele, e eu estou sentado no sofá e o curso está vendendo. Então, com isso aqui eu posso fazer um esquema. Você trabalha com link patrocinado, quando mandar um curso, estão as pessoas a fazer elas mesmas o esquema de link patrocinado, ganhar em cima disso, pode virar um produto. Então, apesar de ser uma empresa de serviço, pode ter um produto lá que acaba tendo uma escala de venda que vocês não precisam controlar, ele se faz sozinho. Então, esse tipo de pensamento a gente pode, e essa história do infoproduto, né, isso é uma coisa que está agora, muita gente tentando ensinar isso, o processo de vender, né, conteúdo, né, como é que a coisa funciona. Então, acaba sendo um nicho daqui a pouco para ser testado, tá? Cutucado ali o que acontece e tal, depois você vai um pouco por aí. Né? A gente tem que entender o modelo de negócio, entender o foco, para saber o que eu quero ser. Se eu quero ser uma startup, se eu quero ser só uma pequena empresa, até onde eu quero chegar. Daqui a pouco eu não quero escalar, eu quero só me sustentar. Eu quero gerar X mil reais por mês e deu, tá ótimo. Né? O princípio do cara que vende sanduíche na praia. É isso. Eu quero vender sanduíche na praia, 2 voltas. Lá, vendi o sanduichinho, vou para casa, tá na boa, amanhã eu estou de novo. Então, tem que entender o que você quer. Né? Quanto de escala que você está procurando. Beck Kawasaki, é um dos caras legais de falar, pelo seguinte, ele tem uma brincadeira dele que ele chama de 10, 20, 30. Tá? Ele tem 10 slides que vão representar perguntas que a gente tem que saber responder no nosso negócio. Né? Eu tenho que saber falar sobre isso no máximo 20 minutos. E os slides que eu utilizo, no mínimo, tem que ter fonte de tamanho 30. Então, para que eu seja o mais sucinto possível. As perguntas que ele faz são essas aqui. Eu tenho que saber falar sobre o problema que eu estou tentando resolver. E isso é uma coisa que é muito interessante.
quando vocês vão estudar algum modelo de negócio, não comecem por uma ideia, porque ideia todo mundo tem. Comecem por um problema que alguém tem. E a partir daí começar a derivar tudo que está em volta disso. Porque aquele problema, de repente, um nicho de pessoas tem aquele mesmo problema. São aqueles caras lá que eu quero atingir. O problema ele causa um incômodo, esse incômodo eu quero resolver. Talvez eu queira resolver pagando por algo. E aí que está a questão da venda que a gente começa a fazer. Agora, eu tenho uma ideia. Achei essa tua ideia muito legal. Tu paga? Pela ideia não. Mas daqui a pouco, se esse cara sente esse problema, daqui a pouco ele se dá um próximo passo para querer comprar essa tua ideia. Resolver esse problema dele. É isso que ele vai querer. Então, começa pelo problema. Explico a minha solução. Entendo o meu modelo de negócio. Tento falar sobre qual é a magia que está por baixo, qual é a mágica que está por baixo disso tudo que está sendo feito. Como é que funciona o meu marketing, a minha divulgação e o meu processo de vendas? Quem são meus competidores? Isso acaba sendo um problema, assim. Tem um livro chamado A Estratégia do Oceano Azul. E aí lá ele brinca sobre os oceanos vermelhos e o oceano azul. O oceano vermelho é tipo, sei lá, o nosso coffee break ali, o Subway ali começou a vender do jeito X. Aí alguém viu eu indo lá comprar desse jeito e de repente falou assim, não, mas peraí, se esse cara compra coffee break, eu também quero ter essa oferta, sei lá, vamos também montar uma oferta para igualar o que aqueles caras fazem. Isso a gente chama de oceano vermelho. Eu estou só fazendo uma coisa que o concorrente faz para me igualar a ele. Então, o mar de sangue. A disputa é o preço. É o preço, tudo vira commodity, todo mundo faz igual. E tem alguns mercados que o cara espera o primeiro tentar pular num negócio que é desconhecido para deixar o cara se quebrar. Ali ele errou, ali deu certo, tá bom, agora vamos fazer o nosso. Então acaba fazendo isso. São estratégias de mercado. Agora tem um outro lado que é o oceano azul, que é eu tentar desbravar aquilo ali e ir para um além, para um ponto onde eu não estou muito preocupado com o que está acontecendo com os competidores. O pessoal da Telecom Medicina nos fala muito disso, underdo your competition. Eles falam tipo, cara, esquece dos competidores, vai no teu. Acredita em ti, naquilo que é o teu diferencial. E foca nisso aí, trabalha isso daí com o mercado. Isso vai virar o teu diferencial. Então não ficar com a picuinha lá, não, mas eu também faço o que aquilo faz. Eu também faço o que o cara faz. Não, o que são os teus diferenciais? Aquilo ali que o outro cara faz, beleza, eu faço também. Mas olha só isso aqui. Então buscar esses diferenciais aí. O teu time é importante, dá valor para esse time. Então, as pessoas que fazem parte da tua equipe, que estão te ajudando a crescer, elas têm que ser valorizadas, elas têm que saber que estão sendo valorizadas, têm que saber que fazem parte de algo que está buscando ser maior. Quer ou não, para qualquer que seja o negócio, tem que fazer planejamento financeiro, de tudo que seja. A gente é uma empresa de treinamento. A gente rodou os últimos anos, meio que, vamos botar um treinamento aqui, vamos botar um lá, vamos fazer não sei o que lá e tal. Esse para 2014 já é diferente. A gente está fechando treinamento em 4, 5 cidades diferentes. Agora, eu também tenho outubro. Só que agora eu já arrumei a empresa que vai me ajudar a divulgar o negócio, vai me ajudar a fazer criar minha reputação localmente, para quando eu chegar lá, os caras, o Daniel, é aquele cara lá, vamos lá. Então tu vai criando a tua reputação dentro daquela comunidade lá, para quando tu chegar, o cara te reconhece. Então enxergar um pouco de quais são as tuas metas, as tuas projeções, tuas entregas que tu vai estar fazendo durante esse tempo, que conteúdos tu vai entregar, como é que tu vai entregar, como é que tu vai divulgar, começa a linkar com a parte de cima isso. Qual é o teu status, qual é o teu timeline, o que a gente está buscando? Eu estou buscando dinheiro em tal momento, estou buscando tal coisa em tal momento. E por que tu está ali falando com aqueles caras? Então, por que tu está ali falando com aqueles caras? Estou na frente de um grupo de investidores. O último slide é um soco, é um gancho, na verdade. Tu foi dando jab a palestra inteira para os caras, no último tu dá um gancho nos caras que é o que tu quer. Tu quer derrubar eles, para quê? Por quê? Eu quero dinheiro. Não, eu quero que vocês me indiquem. Eu quero que vocês escrevam sobre o meu produto. Eu uni um monte de jornalistas para falar sobre o produto. O que eu quero deles? Que eles escrevam sobre. Quero release, quero notícia. Então, por que eu estou fazendo essa apresentação? O que é o impacto que eu quero causar com isso?
Então ele começa a brincar com essa história. Então, os 10 slides aí para trabalhar, por exemplo. Indo na história do Lean Startup, que começou todo um zoom em cima, né, com o Steve Blank, depois o Eric Ries e tal, a gente começa a visualizar isso como uma forma de validar o plano de negócio. Um plano de negócios é algo que tu começa a montar e pensar em missão, visão, valores, planos, metas, não sei o que, tarará, plano de ação, fica lindo no papel, mas e os primeiros passos? E a coisa está acontecendo. Então a gente tem uma estratégia um pouquinho diferente, que é o que o Eric começou a colocar e que o Steve Blake também coloca nos livros dele, é começar a pensar em ciclos curtos para tentar aprender, validar aprendizado. Né? Então, basicamente a coisa ela começa com algum tipo de ideia que eu tenho, essa ideia eu vou construir e ela vai ser medida de alguma forma Com as métricas. Né? E a partir desses dados que eu coletei, que daí entra toda essa história das métricas que eu estou conseguindo coletar com isso, eu vou buscar algum tipo de aprendizado. E isso, né, vai me ajudar a dar a sequência. É o famoso ciclo do PDCA, pequenas variações no que a gente está fazendo, né? Planejando, executando, verificando e tomando ação. A prática é isso que a gente está fazendo. Mas o diferencial dele aqui, o que ele busca, é essa parte de cima, que isso aqui é o momento mais importante do ciclo, que é eu olhar o que aconteceu e ver o que eu aprendi aqui. Cara, eu aprendi que esse nicho de mercado não é o meu, que isso aqui não funciona, que isso aqui funciona. Então vamos dar sequência nisso aqui vamos mudar. É a questão do cara não se apaixonar tanto pela ideia dele, isso. Trocar a ideia dele. Tem que ter essa dissociação às vezes, assim, né? Cara, é um produto que eu estou fazendo. Se um dia eu tiver que vender essa empresa aqui por algum motivo, beleza, foi. Entendeu? Se vai ser melhor para mim, coisa parecida. Às vezes fica muito agarrado com aquela ideia, não, essa ideia é bom assim. Talvez não. Talvez para ela vender, ela tem que ir de um outro jeito e tal. Né? E aqui, até como a fim de curiosidade, até aqui tem um loginho aqui num evento chamado Startup Lessons Learned, que é um evento que o Eric faz. Se vocês procurarem por isso na internet, achar alguns vídeos, são vários videozinhos, tipo 20 minutos, dele, de alguma startup mostrando que ela estava indo no caminho, quebrou a cara, mas veio, guinou e conseguiu achar um caminho interessante. Para quem é da área de TI, já ouviu falar de um cara chamado Heroku, ouviu falar disso? É uma plataforma para hospedagem e tal e tudo mais. Os caras iniciaram com um editor de texto online para codificar e acabaram virando uma API para fazer instalação de serviços em nuvem. Tá? Então, para quem está montando, esse é um exemplo clássico assim, de um cara que saiu do zero, um troço que valeu 350 milhões e foi comprado pela Salesforce. Então, uma coisa meio mirabolante assim. E brincando, eles começaram a brincar com o troço que eles curtiam e tal, não sei o que, e ele acabou virando o produto dos caras. E está cheio de ideias no mercado que começaram do jeito e foram parar em outro lugar. E aí acabaram funcionando. Quando a gente fala do esquema do build, não tem muito a ver com fazer o produto, colocar o produto à venda. Né? Às vezes, tu pode dizer o seguinte, cara, eu tenho um livro, esse livro vai ser lançado daqui a 3 meses. E olha só um capítulo de exemplo desse livro. Tem muito mais, tem nada, só fez aquele capítulo. Mas tu pode vender esse livro. Tem várias plataformas online que permitem vender esse livro do jeito que ele está, com um capítulo. Ele pode ganhar muito dinheiro em cima disso. Claro, você vai ter que entregar depois, né? Digamos que a tua reputação vai para o lixo, né? Depois disso. Mas tu tem como montar um produto sem ter o produto final ainda. Pode montar uma loja online quando o cara clicar no botão e dizer, pô, tá sem estoque, mas tu quer receber quando tiver? Mas tu nem tem o produto ainda, tu nem mandou fazer. Então, tu tem formas de trabalhar. Outras formas de trabalhar também, aí são modelos de negócio. Por exemplo, tu quer essa camiseta? 30 tem que comprar ela até a data tal. Se 30 pessoas comprarem essa camiseta até a data tal, ela vai ser fabricada. É o esquema do crowdfunding, é o mesmo princípio. Quer dizer, eu preciso achar gente interessada para esse negócio acontecer. Né? Então, essa é a jogada. Tem que enxergar um pouco isso, mas às vezes a parte de construir, ela não necessariamente existe. Se a gente falar de TI, direto, pensa em construção, o cara já pensa em automação de coisas, como é que eu vou construir aquilo ali. Né? Eu também já começo a pensar em cima de ter excelência técnica das coisas, tudo que eu faço, se eu faço gestão de linha patrocinada, tem que ser o cara mais excelente naquilo ali e tudo mais.
mas às vezes o produto ou o serviço que tu está vendendo, ele não tem a ver com nada dessa coisa tanto no final, ela tem mais a ver com uma espécie de um protótipo papel, um PowerPoint, uma apresentação de uma ideia, as chamadas landing pages. Amanhã o Rafael vai fazer um papo sobre essas chamadas páginas de captura de informação, né? É o teu funil de vendas funcionando para ti. Faz uma venda e por último tu quer alguma informação daquele cara, ou o dinheiro dele, ou só de repente um e-mail, ou um nome, um telefone, enfim, alguma coisa, para poder dar uma informação para ele em sequência, né? Capturar essa informação. Mas às vezes tu começa com um protótipo de papel, ou apresentar para algumas pessoas que de repente não sabem o que é aquilo ali, mas justamente dali vão vir os insights, tipo, será que eu estou entendendo o que é esse produto, para que ele serve, o que ele está se passando e tal. Então a coisa vai um pouco por aí. Falando das metodologias ágeis, aqui é um exemplo do Extreme Programming, que trata muito bem a parte de planejamento e de sustentação da equipe, mas muito forte na parte técnica de trabalho, né? E também no pensamento enxuto, do Lean Thinking, né? Onde a gente começa a ver uma série de práticas para garantir que a gente está produzindo com qualidade as coisas. Então aqui tem muito ensinamento para se ver, desde nivelamento do trabalho, padronização do trabalho, né? Controles visuais, trabalhar com coisas à prova de falhas, né? Ter formas de parar a linha para evitar que a falha se torne uma constante e tal. Então eu conseguir analisar que está dando uma falha e eu poder situar a equipe, cara, a gente está fazendo coisa errada, vamos ver o que está acontecendo aqui e tratar isso. Né? Da mesma forma, trabalhar com sistemas puxados de trabalho, não sistemas empurrados de trabalho. E eu tenho que entender que a minha equipe de trabalho, ela tem uma limitação, ela tem uma capacidade de trabalho. Não adianta eu querer empurrar mais possibilidades para elas, porque vai fazer, não vai entregar. Vai começar, né? Estava conversando com as meninas até que o jeito delas funcionar, tipo, fechou um negócio, beleza, olha, tantos dias para tantos dias para tanto, beleza? Né? E aí tu tenta flexibilizar, cara, é isso, porque se não for assim, a gente não vai conseguir entregar. Então tu é consciente daquilo, e isso cria credibilidade do teu cliente. Você fala assim, pô, legal, está sendo sincero, né? Não, a gente entrega, uma semaninha a gente entrega, vamos lá. E aí tu tem que vir à noite fazendo um negócio, tu te destrói, chega no final daquela uma semana, tu não conseguiu fazer o que tinha que fazer, talvez não feche a venda, tu está lá frustrado, cansado. Então, às vezes a correria não é o caminho que a gente está querendo. Tá? O processo de medição, o Rafael falou bastante sobre medição de time. A gente pode fazer várias medições para saber produtividade, saber se a galera está fazendo o que tem que fazer e tudo mais. Só que a medição que tem que ser feita quando a gente coloca um produto no ar, e também tem essa história do Goldert aqui, o Eli Goldert, ele fala sempre, fala, ele faleceu, mas me diz como é que tu vai me medir, que eu vou te dizer como é que eu vou me comportar. Então o modo como a gente mede as nossas equipes está diretamente ligado ao modo como esses caras vão funcionar no dia a dia. Se eu medir a produtividade do jeito X, esses caras vão se matar fazendo para criar aquele número. Pô, tá uma droga aqui, mas o número está saindo. Tu queria tanto, está saindo aqui na ponta que tu queria. Né? Acaba daqui a pouco virando uma meta de vaidade até, né? Tipo, estamos conseguindo produzir tantos pontos, mas metade é defeito, metade é retrabalho. Por exemplo, legal é o lance que o Klaus falou no atrás do ano passado. Eles não medem a medida deles de defeitos de software que eles desenvolvem. Na verdade, eles não medem a qualidade do software deles pela quantidade de defeitos que eles acham, que ele comentou. Ele levantou o notebook deles e falou: o nosso bug tracking é do tamanho desse notebook, ou seja, não cabe mais do que cabe nesse espaço. Então eles primam por não criar defeitos nos softwares que eles desenvolvem, para que as metas deles sejam focadas na qualidade do produto que eles estão entregando, e não em quantos defeitos esse produto tem, esse tipo de coisa. É isso aí. Criar uma restrição para buscar a qualidade máxima que tu pode ter. Isso é interessante. O que a gente quer na medição é ter o feedback do cliente, é trabalhar com o cliente, eu quero ouvir ele. Pode ser uma preço de satisfação, pode ser uma ligação. Às vezes, tu fazer um processo inverso, que é chamado cliente oculto. Tipo, alguém liga para a tua empresa, combinado contigo, e ela vai se passar para o cliente para tentar entender como é que ela é atendida dentro daquele processo lá. Às vezes é meio chato para a equipe, porque tipo, o cara estava lá se esforçando para fazer uma venda, mas tu está tentando pegar o padrão de conversa dele e outras coisas e tal,
para fazer esse aprendizado, né, e criar mais aprendizado para a própria equipe. Né? E nessa história do aprendizado, o que tem que ter consciente na equipe? São experimentos que estão sendo feitos. A gente não está fazendo um troço para garantir que isso aqui vai ser certeiro, porque tu não tem exatamente se isso aqui vai dar certo ou não. Pô, estou testando. Né? Será que essa busca aqui que o cliente está fazendo, ele vai atingir o mercado que ele está querendo, do jeito que ele queria, as pessoas certas vão vir aqui. Se eu montar um site com conteúdo tal, será que alguém vai se interessar exatamente por isso? Não vão entender o que eu estou vendendo, né? E por aí vai. Eu quero entender que são aprendizados, que de novo eu estou buscando esse aprendizado do cliente. Tá? Deixa eu parar por aqui um pouquinho. E aí agora a gente vai para a agenda do campus, tá? Vamos lá, tirar esse próximo. O que eu quero que vocês trabalhem aqui?